Fala galera, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao webinar de hoje para a gente falar sobre o nosso novo produto Radiante. Vou pedir para todo mundo que está conectado digitar 1 para a gente saber se vocês estão nos ouvindo. A nossa querida nutricionista já está online, a postos para poder passar para vocês o treinamento. Quem estiver me escutando, por favor, digita 1. Eba! Joia! Todo mundo O Wagner escutando. digitou vários vezes aí. O Wagner tá ouvindo pra caramba. Tá super ouvindo. Legal. Gente, eu só apareci para poder abrir a sala. Na verdade, o show é da Grazi. Como sempre, ela vai dar um show com certeza. Espero que vocês aproveitem. Vou estar acompanhando aqui. Qualquer coisa que precisar, Grazi, é só gritar. Bom treinamento Maravilha. aí para vocês. Obrigada, Humberto. Valeu. Boa noite. Um Obrigada. abraço. Outro. Aloha, pessoal. Boa noite para todos. Top. Tô super animada também. Tem gente aí que tá ansiosa, eu também tô ansiosa. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Eu falo que as minhas noites ficam mais nutritivas quando a gente tá junto, compartilhando conhecimento. Pessoal, todo mundo me ouvindo, o Jair está super me ouvindo, que bom. Eu vou desconectar aqui do vídeo, da imagem, tá? Vou ficar só no áudio com vocês por enquanto, e depois eu volto no finalzinho, tá? Eu acho que vai ter bastante gente ainda chegando por aqui, mas estou dando as boas-vindas e a boa noite aí para todo mundo. E no final, eu também amo, Kelly, esses treinamentos. É sempre muito produtivo, muito bom estar com vocês para a gente compartilhar, trocar, crescer juntos, né? Então, vamos embora. Eu vou tirar aqui a tela, então, da minha imagem, vou ficar com a voz e no final eu volto, tá bom? Peraí, deixa eu sair. Maravilha. Todo mundo me ouvindo? Dá um aí para me confirmar e vamos em frente. Bora, time, isso mesmo. Vamos para frente. Bom, gente, quem aí tá super animado com boa noite, Wellington? Quem aí tá super animado? Oi, Lu! Que bom ter você por aqui, mulher. Sempre bom ter colegas nutricionistas com a gente. E aí, pessoal, o que vocês me contam do Radiante? Como é que tá aí com esse lançamento? Quem que já tá usando o produto? Vão colocando aqui para eu ir vendo as mensagens de vocês, né? E como é que estão as vendas, a aceitação desse produto no mercado, me contem tudo, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar uma aprofundada com vocês, é o primeiro webinário que a gente faz, né, sobre o Radiante, ele tá aí fresquinho, acabou de ser lançado, né, e vamos aprofundar um pouquinho, tentar aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos dele, para vocês ficarem craques ainda mais essa noite. E se vocês tiverem dúvidas ao longo, conforme eu for falando, vai digitando aqui na lateral ou deixa para digitar mais no final, que daí, tendo tempo, a gente responde algumas dúvidas, tá, pessoal? Porque às vezes eu tô tão concentrada aqui falando que às vezes eu não consigo falar, ler ao mesmo tempo, responder, fica meio confuso. Então vamos tentar deixar as dúvidas mais para o final, vocês vão anotando e eu vou respondendo na medida do possível. Legal, Paulo, que bom. É muito importante para a gente vocês usarem. É aquilo que eu sempre falo, né? Vocês são os maiores garotos propagandas, mais do que acreditar só no que eu falo. É super importante que vocês testem os produtos em vocês. A experiência é a experiência de cada um, né? E os feedbacks que vocês nos dão e as experiências que vocês sentem no corpo de vocês é super importante. E é dessa maneira que a gente consegue compartilhar algo mais real e concreto com os nossos clientes, né? Nada assim, melhor do que a gente ouvir dizer é a gente testar na gente. Então, que bom, fico feliz, estimulo que realmente vocês usem em primeiro lugar, né, para terem mais propriedade para poder passar adiante esses conhecimentos, apesar de que cada organismo é um organismo, mas vocês acabam tendo algumas experiências pessoais para poder compartilhar.
Beleza? Eu também já estou usando, na verdade a gente fez um teste prévio, né? A gente faz alguns testes prévios do produto, onde a gente utiliza algumas cobaias, vamos dizer assim, né? E a gente também viu os resultados em fortalecimento de unha, em crescimento de cabelo, bem legal. Então vamos em frente, né? O radiante, a gente acaba trazendo aí essa frase que o elegante é irradiar sua beleza de dentro para fora. Vocês já devem ter ouvido, né, falar que beleza vem de dentro, e isso faz todo sentido, pessoal, porque na verdade, assim, cabelo, unha, pele, né, todas essas estruturas são formadas por vitaminas, minerais, proteínas. Agora, o que acontece? Quando a gente tem falta de algum desses nutrientes, o aspecto dessas estruturas, elas acabam ficando comprometidas. Né? E eu sempre digo o seguinte, quando há escassez de alguns ativos que são super importantes para o nosso organismo, o que o corpo faz, gente? Sabiamente o corpo faz. Ele acaba direcionando para os órgãos que são vitais, sem os quais a gente não vive. Né? E eu falo sempre assim, né? Viver com uma pele ressecada, com uma unha quebradiça, com cabelo que não cresce, é chato, é desagradável, mas a gente vive com essas situações, né? Mas para alguns órgãos que são vitais, a gente não vive sem. Então, o organismo, sabiamente, o que ele faz? Teve deficiência, ele vai direcionar o que a gente já tem para os órgãos que são vitais e vai deixar faltar aonde não é essencial, né? Então, por isso que é super importante a gente estar sempre com essas deficiências nutricionais sendo supridas, né, de alguma maneira, seja através da alimentação, seja através dos suplementos, seja através de ambos, que eu falo que, na verdade, eles são complementares. Então, hoje em dia, eu já falei isso em alguns outros treinamentos e webinários, eu falo que hoje em dia a gente extrair tudo que a gente precisa através da alimentação, não é que assim, eu falo que é desafiador por N fatores, né, pessoal? Pela questão dos alimentos mais industrializados, pela questão do uso de agrotóxicos, pela questão do nosso estresse, a nossa rotina muito agitada, a gente está o tempo todo sendo exposto a fatores que nos levam a uma maior deficiência nutricional. Então, é claro que é possível, sim, a gente extrair isso da alimentação, mas os suplementos alimentares, eles estão aí para nos auxiliarem de uma maneira prática. Então, muitas vezes a associação de ambos é super importante, né? E aí a gente acaba suprindo essas deficiências. Vocês podem notar, quando vocês não estão comendo bem, quando estão muito cansados, quando a alimentação está desequilibrada, a hidratação não está legal, onde é que começa a faltar primeiro, né? As mulheres começam a perceber, nossa, minha unha está super fraca, minha unha está super fina, parece um papel, meu cabelo está quebrando, ou seja, o que não é essencial para o organismo vai começar a apresentar sinais e sintomas de deficiência nutricional. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, tá? Então, é aquilo, beleza vem de dentro, a beleza também a gente pode e deve usar os cosméticos, né? A gente está com uma linha, um lançamento de uma linha facial sensacional, a gente também tem os óleos essenciais, que, aliás, eu quero depois algumas dicas de vocês, de quais óleos vocês utilizam para essa questão aí de maior beleza, né? De maior cuidado com a pele, com as unhas, com os cabelos. E aí eu quero dica de vocês, né? E aí a gente tem também a parte de cosméticos para a gente estar associando. Então eu falo que vamos para o próximo slide. Eu falo que é o conceito in-out, na verdade. O que é isso? É eu trabalhar a beleza, a saúde dentro e fora, né? Quando eu falo dentro, essa nutrição de dentro para fora, a gente lança a mão dos alimentos, a gente lança a mão dos suplementos, e a gente também, quando a gente fala do conceito out, a gente lança a mão dos cosméticos, dos cremes, dos óleos essenciais, enfim, também de um arsenal de coisas. Quando ambos andam, vamos dizer assim, em conjunto, a gente tem uma potencialização de resultado super interessante. Alecrim, cabelo, Elton, legal. Quem mais, gente? O que mais que vocês utilizam aí de óleos essenciais para essa parte aí de beleza, de cuidado com a pele, de ter uma pele mais hidratada? Me deem as dicas aí de vocês, né? Quem aí já ouviu falar, gente, de nutricosméticos? Coloca aí um para mim, para eu saber aí se esse conceito
Unhas melaleuca, também gosto bastante de melaleuca para unha, principalmente como um fungicida, né? Prevenindo micose, infecção, frankincense no rosto, legal. E aí me conta, ou seja, o pessoal já ouviu falar de nutricosmético? Quem mais? Legal, porque é um conceito, gente, que cresce muito, é uma tendência mundial. Quando a gente fala dessa questão de nutricosmético, eu falo assim, que certos alimentos, gente, ele contém substâncias com poder cosmético. Aí você fala assim, como assim, Grazi? Que é isso, né? Afinal de contas, eu falo que tem alguns ativos em alguns alimentos que prometem, e não só prometem, existem estudos científicos que respaldam essas promessas, vamos dizer assim, né, que tem a ver com o rejuvenescimento da pele, com fortalecimento de unha, de brilho com cabelo. Então, quando a gente tem esses extratos super concentrados de nutrientes que a gente encontra nos alimentos, né, de origem animal e vegetal, e eu extraio esses extratos e coloco dentro de uma cápsula, eu chamo esse produto de nutricosmético. E por que nutricosmético e não nutracêutico? Vocês sabem a diferença? Na verdade, eles se cruzam, não fiquem muito ligados nisso, mas eu estou trazendo aqui algumas curiosidades para vocês. Quando a gente fala de nutracêutico, a gente está falando mais de saúde em geral. Quando a gente fala de nutricosmético, a gente está falando nessa direção mais estética, vamos dizer assim, tá? Então é uma definição só, não precisam ficar pegados a isso, mas acho que vale a pena a gente ter uma ideia. Antônio, guarda essa dúvida para você com relação à grávida, porque lá no finalzinho eu vou estar falando com relação a isso, assim, de indicações e contraindicações, e aí a gente fala um pouquinho da questão das gestantes, inclusive me cito como exemplo, por esse momento agora, né? Estou grávida, então também posso apesar de ser muito individual de organismo para organismo, mas posso me utilizar como exemplo depois para vocês. Né? Então, o Radiante vem nessa categoria de nutricosmético. Então, quando pergunta, às vezes entra pergunta lá pra gente assim no saque, Grazi, a Aloha trabalha com nutracêuticos, os nossos suplementos são nutracêuticos, a gente tem algum nutricosmético? Sim, nós temos. Né? A gente tem tanto os nutracêuticos, na verdade, quando eu falo do luminoso, quando eu falo do Pacífico, quando eu falo do oceano, como a gente também agora tem um nutricosmético bem direcionado, que é o Radiante. Né? Então, é uma fórmula exclusiva nossa, e a gente vai destrinchar essa fórmula, e aí quando eu falo que é 100% natural de verdade, vocês vão entender por que eu coloco esse de verdade, tá bom? Então vamos lá. Por enquanto, gente, todo mundo comigo? Todo mundo acordadinho? Todo mundo aí ligado, né? Já usaram aí o Peppermint para ficarem ligados aqui, até mais ou menos umas 9h15 no máximo, que me falaram que é o tempo que eu tenho, certo? Beleza, então vamos lá. O que a gente tem nesse Radiante, nesse produto super exclusivo, né, que a gente trabalhou toda uma composição aí de sinergia para que os ativos tenham um efeito potencializado entre eles. Então, o que eu tenho dentro dessas cápsulas vegetais? Que daí esse já é um grande diferencial do nosso produto, ele é amigo dos vegetarianos, então o vegetariano pode usar. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Olá, Maria de Fátima, bem-vinda. Eu tenho vitaminas nesse produto, específicas para a saúde da pele, unhas e cabelos, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas daqui a pouquinho. Eu tenho os minerais na sua melhor forma química, gente, para eles serem usados e absorvidos pelo corpo. Se vocês quiserem anotar o nome certinho, técnico desses minerais, eles se chamam quelatos. Tá? É só uma curiosidade, mas eu acho que é super bacana a gente ter esses argumentos, porque quando a gente fala de mineral quelato, que é um termo técnico que a gente usa, o que eu tô querendo dizer? Que ele tá na melhor forma química para que meu corpo possa usar. Né, a absorção dele, ela vai ser mais potencializada, ou seja, em termos de matéria-prima, de forma química que a gente poderia usar de mineral, a gente está usando a melhor, tá? Então, esse, na verdade, é o ponto-chave. Aí eu associo também nesse produto licopeno. Quem aí já ouviu falar de licopeno? Coloca um aí para mim, para eu saber. Se alguém já ouviu falar, isso, quelatos, Elianete, exatamente. Alex já ouviu falar de licopeno, que bom, porque o licopeno é super interessante para a saúde dos homens. Licopeno ficou muito conhecido, pessoal,
pela questão de estudos mostrando o link do licopeno com a prevenção de câncer de próstata, tá? Em altas doses. Então, a gente teve... Nunca, Tatá. Então, vamos lá. A gente vai destrinchar juntos aqui. O licopeno é muito encontrado, gente, é um pigmento natural, na verdade, que a gente encontra em frutas e vegetais, principalmente com a coloração que vai do amarelo para o vermelho, especialmente vermelho, tá? Então, até aqui eu faço uma comparação para ficar bem fácil para vocês entenderem. Uma cápsula do nosso produto radiante, ela é comparada a um tomate pequeno. Então, se vocês quiserem ter uma ideia de proporção, o quanto eu tenho de licopeno, por exemplo, num tomate, que é uma das maiores fontes de licopeno, e o quanto eu tenho no radiante, equivalente a mais ou menos uma cápsula, um tomate pequeno. Claro que eu estou falando de um ativo, pessoal, isolado. Tá? Então, assim, a Grazi disse que eu não preciso comer tomate, que eu posso só tomar um radiante. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Vocês podem e devem continuar comendo tomate, principalmente, especialmente, se ele for orgânico, né, já que o tomate é um alimento com alto teor de agrotóxico, mas além do licopeno no tomate, a gente tem outros compostos, tá? Então, é o que eu sempre digo, o suplemento, ele é maravilhoso, ele vem como um complemento para a alimentação, mas o alimento é o alimento, né, gente? Então, o que eu faço ali é extrair esse ativo que eu quero desse alimento, que no caso é o licopeno, e colocar ele numa cápsula. Tá? Então, é uma proporção aí para vocês só terem uma similaridade aí que eu acho que fica fácil de entender. Que legal, Gabi, que você planta seus tomates, muito legal. Eu já tentei uma vez plantar tomate na minha horta, mas às vezes o tomate ele vai crescendo mais rasteiro, né? E aí ele foi crescendo, tomando conta da minha horta toda e eu acabei tendo que tirar, né? Mas enfim, eu sempre que vou lá na feirinha de orgânico, sempre que possível, compro meus tomatinhos. Mas muito legal você plantar no seu espaço. Bom, gente, retomando, além disso, a gente tem nesse produto, então vamos lá, recapitulando, vitamina específicas para a saúde da pele e cabelo, minerais quelatos, licopeno, beta-caroteno. Quem aí já ouviu falar de beta-caroteno? Coloca um aí para eu saber. Beta-caroteno é bem conhecido, né, pessoal? Eu acho que quem vai para praia, vai para piscina, vai tomar sol, sempre ouviu assim, nossa, é muito legal a gente comer cenoura, é muito legal comer uma manga, tudo que é amarelado, né? E aí tomar sol, porque a gente tem uma prevenção, assim, a gente acaba tendo menores danos dos raios solares, né? Menor risco de vermelhidão, um bronzeado mais alaranjado. Então, é muito comum a gente ouvir isso. Olha, vai para a praia comer mais cenoura, para ficar com aquele bronze mais dourado. O beta-caroteno, a gente normalmente, ele também é um pigmento, a gente fala, é um carotenoide, assim como o licopeno, né? Ele dá essa cor alaranjada nas frutas e vegetais. Então, abóbora, eu já falei alguns aqui, né? Abóbora, manga, cenoura, tudo que é alaranjado, eu encontro beta-caroteno. Aqui eu faço uma comparação, que uma cápsula de radiante é comparada com 3 colheres de sopa de cenoura cozida. De preferência crua, quando a gente for comer cenoura, é melhor, porque o ativo ele tá mais biodisponível, ele tá mais, vamos dizer, ele tá gritando mais ali no alimento quando ele é cru, tá? Ou aquele cozimento bem rápido, na verdade, eu dou um susto assim no legume. Tatá, perdeu a conexão? Gente, o pessoal tá me ouvindo, tá conectado? Tem mais alguém que perdeu a conexão? Vocês estão me ouvindo? Coloca um aí para mim, para eu saber se a gente pode ir em frente. Todos me ouvindo, pessoal? Ninguém me responde. Será que o pessoal... Ah, tá. O Wagner, sim. Kelly. Então, acho que foi só ela que perdeu a conexão. Beleza. Então, vamos lá. Então, a mesma coisa que eu falei do tomate... Legal, pessoal. Legal. A mesma coisa que eu falei do tomate. O beta-caroteno, ele também é conhecido como provitamina A. Né? Por que provitamina A? Porque, na verdade, o beta-caroteno é encontrado em frutas e vegetais, alimentos de origem vegetal, e a vitamina A é encontrada em alimentos de origem animal. O beta-caroteno, gente, dentro do nosso organismo, ele tem uma conversão. Ele é transformado em vitamina A, em retinol, dentro do nosso corpo, porque essa transformação, por exemplo, ela vai auxiliar na formação de melanina. O que é isso, melanina? É um pigmento que dá coloração.
na pele, né? Então, só para vocês entenderem, por que a gente usa o beta-caroteno e não direto, então, a vitamina A e o retinol, já que eu vou ter que fazer essa conversão dentro do meu corpo? Porque o beta-caroteno, ele tem esse efeito dessa proteção, né, dessa ação nociva dos raios solares, e é um dos quesitos que a gente queria, né, quis e trouxe para o Radiante. Então, assim, o Radiante, na verdade, pessoal, vocês estão vendo aí a cara dele. O que está escrito logo embaixo do nome? Unhas saudáveis, pele bronzeada e cabelos fortalecidos. Então, ele vem com esse diferencial, né, dessa questão do bronzeamento, de eu prolongar o bronzeamento, de eu ter um bronzeamento mais uniforme, de eu ter uma proteção contra esse efeito, às vezes, mais nocivo dos raios solares. E essa duplinha licopeno com beta-caroteno ajuda muito nesse efeito. Tá? Então, a gente extrapola o efeito só de ser um produto para unha e cabelo fortalecido. A gente vem com esse apelo adicional, certo? Todo mundo comigo? Beleza. E aí tem mais um ativo, pessoal, incluso aí, que é a L-cisteína. E aí eu gosto muito de trazer esse ativo, porque a gente vê alguns produtos, alguns não, poucos produtos no mercado contendo L-cisteína, que é um tipo de aminoácido, na verdade. Aminoácido eu já falei para vocês muito quando eu falo de colágeno, né? Que são aqueles, como aquele exemplo que eu dei do colar de pérolas, na verdade, né? Assim, cada bolinha de um colar de pérola é um aminoácido. Quando eu junto várias bolinhas dessas, eu tenho o colar inteiro que chama-se proteína, tá? Então a L-cisteína é um tipo de aminoácido, ela é um dos poucos aminoácidos que contém enxofre. E o que isso quer dizer, Grazi? E daí que contém enxofre? Quando contém um aminoácido contém enxofre, ele tem um efeito detox muito interessante. Eu acho que todos vocês aqui, especialmente as mulheres, já devem ter ouvido esse termo detox, né, gente? Esse termo caiu muito em moda. Mas mais importante até do que isso, é que a L-cisteína, gente, ela é muito relacionada com fios mais resistentes. Então, o fortalecimento mesmo do cabelo, né? Quando a gente pega aquele cabelo que ele tá elástico, que ele tá quebradiço, que ele tá com ponta dupla, a L-cisteína tem uma ação direta nisso. Então, vocês vão perceber que o fio, ele vai ficar realmente mais resistente e menos quebradiço. Beleza? Vamos lá em frente. Então, falei já um pouquinho para vocês da duplinha, né, do beta-caroteno e do licopeno, que são esses carotenoides, já destrinchei um pouquinho. Mas por que eles são tão importantes, Grazi, né? Como o nosso organismo, ele não sintetiza essas duas substâncias, a gente tem que obter isso através exclusivamente da alimentação, ou dos suplementos, ou de ambos. Então, é interessante vocês saberem disso, porque já que a gente tem uma vasta lista aí de alimentos que eu trouxe para vocês, né, os alaranjados, os vermelhos, que contêm esses dois ativos, beta-caroteno e licopeno, poxa, por que eu vou precisar suplementar? Né? Porque eu não sintetizo, e muitas vezes eu não obtenho isso através da alimentação. Então, sempre que possível, pessoal, inclua esses alimentos com essas colorações, aquela questão que nutricionista adora falar, né? Que o seu prato seja o mais variado possível em cores, que o seu prato seja um arco-íris, na verdade, de alimentos naturais, né? Porque já tem gente que brinca comigo e fala assim, eu vou fazer um arco-íris, então. E aí pega, de repente, um monte de jujuba, um monte de balinha colorida e fez o arco-íris. Não é por esse caminho, tá, gente? É arco-íris de alimentos naturais, vegetais, frutas, legumes, para a gente poder extrair esses carotenoides e outros ativos também. E aí no Radiante a gente colocou, porque a gente entende o quão importante essa dupla, na verdade, desses carotenoides são importantes para essa questão do bronzeamento, que é um dos apelos que a gente traz muito forte no Radiante e que é um diferencial do nosso produto frente a outros produtos para cabelo, pele e unha no mercado, tá? Então, que isso fique bem claro aí para vocês. Já falei um pouquinho para vocês também da L-cisteína, então não vou voltar aqui, mas assim, a L-cisteína, além dessa questão do fortalecimento do fio, ela tem uma outra ação bem interessante na cicatrização,
tá? Mas aqui a gente quis usar esse aminoácido com o efeito mesmo de fortalecimento, de eu ter um fio mais, que não quebre, que não seja aquele fio mais elástico. Vocês vão ver uma diferença realmente presente com relação a esse ativo no Radiante. Todo mundo comigo aí, pessoal? Como é que vocês estão? A Juliane fez uma pergunta. Ju, segura essa pergunta mais para o final, que eu acho que a gente vai ter um tempinho aqui para dúvidas. Vou tentar chegar até o final e dar uns 10 minutinhos para a gente responder as dúvidas de vocês, tá? Ela está perguntando que para pessoas que consomem com frequência o colágeno, né, que ajuda no fortalecimento do cabelo, da pele e da unha, a única diferença seria o benefício da pele bronzeada? Não, não só, Ju. A gente tem outros benefícios. Por exemplo, eu não tenho a L-cisteína no colágeno, né? Eu não tenho esses dois ativos que realmente trabalham essa questão do bronzeamento, mas a gente fazer a união, já estou até respondendo, né, Ju? A gente fazer a união, na verdade, desses dois suplementos é super interessante. A gente não precisa, isso é uma dúvida que eu recebo bastante. Ah, Grazi, eu uso um ou outro. A não ser que você queira fazer uma escolha de usar um ou outro, ou às vezes se é um cliente que, na verdade, não conhece ainda a Aloha e quer começar conhecendo algum produto, e às vezes ele quer começar por algum produto, né, e não fazer uma casadinha de produtos, vamos dizer assim, ok. Mas se não for esse o caso, é interessante que a gente associe, porque a gente vai ter um efeito mais sinérgico, mais potencializado, tá? Então, às vezes, por exemplo, o colágeno, ele tem uma atuação, o colágeno está presente no nosso organismo como um todo, né? Então, quando você consome o colágeno, o seu corpo vai distribuir para onde mais está precisando. E aqui, na verdade, eu faço uma composição de ativos que são bem específicos para pele, cabelo e unha, né? Então, uma coisa complementa a outra, na verdade. Então, vamos entender as vitaminas que estão presentes no Radiante, e depois eu vou falar um pouquinho também dos minerais para vocês, tá? Quem já ouviu falar de B5? Quando a gente fala de saúde, de cabelo, de pele, gente, de unha, principalmente aí de pele, de cabelo, a gente sempre fala da B5, que é o pantotenato de cálcio. Tem uma curiosidade que eu gosto de falar para vocês, de contar umas historinhas, que é assim, a B5, gente, ela vem do grego que chama pantotem, que significa em todo lugar. Então, só para vocês entenderem, né? A B5, na verdade, ela está em todo lugar. Ela tem um efeito anti-estresse também super interessante. Como o estresse está muito relacionado, por exemplo, à queda de cabelo, né? Quem aqui que nunca ficou estressado, de repente teve algum comprometimento de cabelo, que começou a sentir a unha mais fraca, estresse está muito relacionado com isso. E a B5, ela tem esse efeito aí de anti-estresse, né? A deficiência da B5, ela também pode estar relacionada com acne, tá? E ela também tem muito a ver, essa vitamina, com cicatrização, porque a gente tem uma formação de algumas teias, vamos dizer assim. Existe os fibroblastos, na verdade, que são células que a gente tem na pele, eles vão formando como se fosse um emaranhado, assim, de teias, que vão potencializando a nossa cicatrização. É por isso que a gente cicatriza os ferimentos, e a B5 está relacionada com isso, né? Então, quando a gente fala de desidratação de pele, fortalecer o folículo do cabelo, a renovação do couro cabeludo, né? A B5 tem muito a ver com essa abertura de caminho para novos fios, para crescimento de novos fios no cabelo. Beleza? Ai, que bom, Gabi, fico feliz, né? Se vocês não tiverem entendido, se eu, por acaso, estiver falando grego, né? Só quero que vocês entendam o grego aqui do pantotem, da B5, que significa em todo lugar, mas se eu estiver falando grego, vocês me chamem aqui no chat, e me posicionem, tá? Que daí eu começo a traduzir um pouco melhor para vocês tudo isso, certo? No Radiante também, pessoal, eu acabei trabalhando essas vitaminas em específico num efeito sinérgico. Eu trouxe também a biotina como um ativo para o Radiante. A biotina é conhecida também como vitamina B7. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A gente ouve falar muito de B6, de B12, de B9 para gestantes, mas B7 é um pouquinho mais difícil, a gente conhece mais como biotina. Eu coloco sempre essas historinhas, né? O apelido de vitamina H, ela vem dessas duas palavras alemãs, que eu não vou nem me arriscar em falar, se tiver alguém aí que fala alemão e quiser me ajudar, tá? Mas que significam cabelo e pele.
por elas estarem muito diretamente relacionadas à pele e a cabelos saudáveis. E aí eu vou contar uma historinha para vocês gravarem por que biotina ainda está tão relacionada com isso. Ela foi descoberta, gente, teve lá atrás, há muito tempo atrás, lá na origem da descoberta da biotina, os cientistas perceberam, os pesquisadores perceberam que quando os ratos se alimentavam com ovo cru, eles tinham mais dermatite, eles tinham mais a queda do pelo, né? Eles tinham mais problemas, vamos dizer assim, com essa questão de pele. E aí, o que eles perceberam? Que enquanto eles administravam a biotina, isso melhorava. Porque, na verdade, assim, o que acontece? O ovo, gente, na clara do ovo cru, a gente tem uma substância que chama avidina. Não se preocupem com o nome, só estou contando uma história. Que ela inibia um tal de um fator de crescimento lá que os ratinhos tinham no fígado. E esse tal fator de crescimento, eles foram descobrir mais tarde, que era nada mais, nada menos do que a biotina. Né? Então, eles descobriram dessa maneira, que coisa estranha, do ovo cru, o rato começa a ter um monte de sintoma de piora de dermatite e tudo mais, e aí eu fui ver o quê? Que esse fator de crescimento que eles produziam pelo fígado era inibido pela clara do ovo cru, e eles foram descobrir a biotina. Então, foi assim que tudo aconteceu. E, na verdade, até hoje isso vale, viu, gente? Quando a gente consome ovo cru, especificamente, a gente tem uma competição com a biotina, né? Isso é muito difícil acontecer hoje, mas quando a gente fala do pessoal aí que é mais maromba, né, que acaba utilizando muita clara e tudo mais, às vezes crua mesmo, enfim, pode acontecer, tá? Enfim, foi dessa maneira que eles descobriram e aí percebiam, né, gente, que quando tinha uma deficiência de biotina, a pele ficava mais seca, tinha queda de cabelo. Então, gente, falou de suplemento para pele, cabelo e unha, tem que ter biotina. Resumo da ópera é isso, tá? Desculpa. Pessoal, só uma pausazinha aqui, que eu quero convidar vocês a fazer uma pausa bem rapidinha para um gole d'água. Não só eu, vocês também, gente, porque vamos lá, né? A água também é essencial para um corpo mais saudável e uma pele radiante. Quem aí concorda comigo, bebe um gole de água. Não sei se todo mundo aí tá com uma garrafinha por perto, um copo d'água, o meu tá aqui do lado, né? Porque a hidratação também é super importante. Então, quero estimulá-los a uma hidratação bem rapidinho agora. Então, bebam um golinho d'água aí e já me contem aí. Quem bebeu, eu coloco um aqui no chat para eu ver. Tô bebendo o meu, peraí. Beleza. É isso aí, né? Eu sempre gosto de estimular os dois caminhos andando juntos, né? Uma alimentação mais equilibrada, uma boa hidratação e os suplementos. E os cosméticos, enfim, tudo que a gente puder ter de recurso, de bons produtos, para que a gente coloque aí toda essa beleza e essa saúde de dentro para fora, show de bola. Legal, legal. Maravilha. Já bebi meu golinho aqui, então também vamos em frente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da vitamina C. A vitamina C é bem conhecida, né, pessoal? Assim, a gente falou em limão, falou em laranja, a gente pensa em vitamina C. Tem outros alimentos também que são ricos em vitamina C, tirando esses, né? Por exemplo, o kiwi, a goiaba, o próprio pimentão, brócolis também são fontes de vitamina C. E, gente, vitamina C, ela é, assim, essencial para a síntese de colágeno. Quando ela está baixa, ela afeta a produção de colágeno e elastina, né? E aí, colágeno e elastina não sendo produzido em eficiência pelo nosso organismo, a gente já sabe o que acontece, né? Aquele efeito lifting vai por ralo abaixo, né? Além de ser um antioxidante, é um dos mais abundantes na nossa pele. Ai, que legal, Jair, 120 pessoas, uhul, aloha, muito bom, fico feliz. Pessoal, quando eu falo de antioxidante, vocês entendem isso? O que significa? A gente fala, nutricionista adora falar antioxidante para cá, vitamina E também é antioxidante, vocês vão ver ali embaixo, né? Antioxidante, previne envelhecimento celular. O que isso quer dizer? Vocês entendem? Coloca um aí para mim quem entende, coloca dois quem fica meio perdido com esse termo. Porque é um termo que a gente usa muito, eu acho que é legal vocês entenderem. Pensem o seguinte, ó. As nossas células dentro do organismo, elas estão lá, bonitinhas, tranquilas. Quando a gente produz algumas substâncias, não só a gente produz, como a gente é afetado, poluição, radiação, uma alimentação, tá até combinando, tá até rimando, né? Estresse, tudo isso aumenta a nossa produção de algumas substâncias chamadas radicais livres.
Tá? O que é isso? O que são esses radicais livres, na verdade? A nossa célula tá lá, quietinha, trabalhando bonitinho, e aí esses danadinhos desses radicais livres, eles começam a cutucar essas células. Vão lá, dão uma cutucadinha, vão lá, dão um beliscãozinho, vão lá e começam a encher a paciência, vamos dizer assim, das nossas células. Quando isso está em excesso, gente, o nosso organismo ele começa a entrar num desequilíbrio, né? E aí o que eu preciso? Eu preciso lançar mão de várias substâncias para combater esses danadinhos, esses radicais. E essas substâncias são os antioxidantes. Né? Então eles são super bem-vindos, porque quando esses radicais eles estão em excesso sendo produzidos, eu tenho dano na minha célula. Né? É como se ela ficasse machucada, vamos dizer assim. E se ela está machucada, ela não trabalha em máxima eficiência. E aí a gente começa a ter mais cansaço, a gente começa a ter menos performance, a gente começa a ter envelhecimento da pele, tudo começa a funcionar mal, certo? Então, daí a importância de a gente ter esses antioxidantes presentes na nossa alimentação. Vitamina C é um potente antioxidante, né, principalmente na pele. Deu para entender, gente, esse conceito? Eu acho que ficou mais claro aí para vocês, né? A vitamina E, ela também vem com esse conceito de antioxidante, e é legal vocês entenderem que alguns agem, por exemplo, mais diluídos em gordura, alguns agem mais diluídos em água, né? A vitamina E, por exemplo, ela está mais diluída em gordura, a vitamina C, ela está mais diluída em água. Então, é bom sempre a gente ter uma mescla entre ambos, na verdade, para que a gente tenha um efeito mais completo de antioxidante dentro do nosso organismo. Deu para entender, pessoal? Captaram aí um pouquinho desse conceito de antioxidante? Posso ir em frente? Maravilha, então vamos lá, vou seguir. Ninguém falou nada aí, é porque eu acho que tá tudo bem. Né? É importante eu falar dessa questão dos antioxidantes, maravilha. Por quê? Porque quando a gente toma sol, por exemplo, e não só sol, viu, gente? Entendam que radiação, por exemplo, esses raios UVA, UVB, eles não vêm só do sol. Lembrem-se que hoje a gente está muito exposto à luz artificial. Essa luz de computador, essa luz do seu tablet, essa luz do seu celular, né? Essa luz branca, na verdade, ela também tem esse efeito nocivo nas nossas células. Vocês sabiam disso? Não sei se é novidade, mas, enfim, as pessoas normalmente pensam só em sol, né? Então, lembrem que o radiante também, ele é interessante não só quando a gente vai ter uma exposição à luz solar, mas para essa exposição à luz artificial que a gente está submetido o tempo inteiro. Né? Então, ele é um produto interessante também para isso. E essa luz artificial, pessoal, ela também mancha a nossa pele, viu? Tá? Ela causa algumas manchinhas. Nossa, quantas pessoas que já não me falaram, nossa, Grazi, mas eu não tomo sol, mas às vezes eu vejo que minha mão tá ficando mais manchadinha, meu rosto tá com algumas manchinhas, porque a gente tem essa exposição também o tempo todo aí à luz artificial, beleza? Vamos para o próximo, falar um pouquinho agora dos minerais para vocês. Quem aí já ouviu falar de selênio? Coloca 1 ou 2 aí para mim. O selênio, gente, ele é um mineral. E aí, ó, tá vendo o quelato que eu contei para vocês aí? Esse termo, né, daquele mineral que é o mais absorvido possível. O selênio, gente, é um mineral que ele, para vocês entenderem a importância dele, ele participa de mais de 25 enzimas dentro do nosso organismo que representam aí um importante papel antioxidante, certo? Então, assim, é fundamental a gente ter selênio, consumo de selênio através da alimentação e através de suplementação. Quando aparecem, quem aí já viu, as mulheres às vezes não notam tanto as unhas, porque a mulher normalmente está sempre com esmalte, mas quando vocês tirarem o esmalte, fizerem troca de esmalte, olhem para as unhas de vocês. Ela tá parecendo que ela tá com estriazinha, assim, cheia de risco. Ela tá com aquelas manchinhas brancas. Como é que tá a saúde da sua unha? Então eu faço um convite aí para vocês lembrarem de mim, mulheres, né? Porque usam esmaltes, quando tirarem o esmalte, olharem para a unha de vocês. Porque quando a gente tem deficiência, por exemplo, de selênio, de zinco, que é o mineral abaixo aí, que eu também coloquei no radiante para vocês, a gente começa a apresentar essas manchinhas brancas na unha, tá? É muito comum, nem sempre, pode ser também por uma questão mecânica, às vezes bateu a unha, apertou a unha, aí pode aparecer também essas manchinhas, mas normalmente quando não tem essa tração mecânica, vamos dizer assim, é por deficiência
de nutriente. Lembra que eu falei lá no começo, gente, quando tá faltando, o corpo direciona para onde é vital. E o que não é vital, já que a gente vive com uma unha fraca, um cabelo quebradiço, uma pele seca, a gente vive, né? E aí ele vai direcionar para onde precisa e vai faltar aonde não é essencial. Lembrem-se disso, né? Então, selênio, a gente traz o selênio no radiante por essa questão. O zinco, quem já ouviu falar de zinco? Eu acho que o zinco, ele normalmente quando os adolescentes vão em dermatologistas, as dermatologistas normalmente adolescente está com acne na pele e tudo mais, um dos minerais que não podem faltar na prescrição é o zinco. Ele tem esse efeito antimicrobiano, na verdade, né? Ele impede a ação dessas bactérias que estão muito relacionadas com a acne. O zinco está envolvido também com cicatrização de ferida. A mesma questão que eu falei para você dessas manchinhas brancas, quando a gente começa a suplementar zinco, quando a gente começa a usar fontes alimentares que contêm zinco, a gente começa a ver uma melhora nesses sintomas. Tá? Então, é super importante. Outra coisa importante do zinco, por que a gente usou o zinco nesse produto? Porque para eu converter aquele beta-caroteno que eu falei para vocês lá atrás, que é a provitamina A, para eu converter ela dentro do meu corpo em vitamina A, pessoal, eu preciso de zinco para que isso aconteça. Porque senão, o que pode acontecer? Vocês já ouviram falar que normalmente quando a pessoa come muito, isso é excesso, tá? Ela come muita cenoura, muito alimento amarelo, ou quando ela toma muito suplemento de beta-caroteno, ela começa a ficar com a palma da mão meio alaranjada. Vocês já viram isso? Coloca um aí para mim, se vocês já ouviram isso, na verdade. Nossa, a pessoa deve comer muita cenoura, olha, a mão dela tá super alaranjada, a palma da mão dela tá super alaranjada. Isso pode acontecer. Por quê? Porque não tá havendo uma transformação desse beta-caroteno dentro do meu corpo em vitamina A. Se a gente não tem essa conversão, o beta-caroteno ele começa mesmo a deixar a nossa pele com aspecto mais alaranjado, certo? E aí o zinco, para que a gente faça essa conversão, ele é essencial. Então, quando vocês olharem um cliente, ou até vocês, e tiverem, se tiver com essa mão amarelada e tiver um consumo alto desses alimentos que eu estou dizendo, ou você já usou suplementos de beta-caroteno por muito tempo, Cris, é bom ficar de olho, tá? Não é que toda mão amarelada é isso, mas costuma ser. Se você tem um consumo alto desses alimentos, é bom ficar atento, né? E não é prejudicial, não. Mas o que acontece é que a gente não está fazendo essa conversão em vitamina A, então a gente acaba não tendo o efeito que a gente precisa dessa vitamina no nosso organismo, tá bom? Então é legal vocês ficarem atentos aí também, até quando forem falar do produto, sempre dar uma olhadinha também no cliente de vocês, da pessoa que está ali na frente, tá? Então, o zinco é isso. E o zinco, gente, assim, mais de 250 reações do nosso metabolismo dependem de zinco. 250, ou seja, é muita reação. Então, a gente fica o tempo todo falando metabolismo, ativar metabolismo e tudo mais, e a gente esquece de algumas coisas que são essenciais para isso. O zinco é super importante, participa de mais de 250 reações químicas dentro do meu corpo. Beleza? Vamos em frente? Todo mundo comigo? Vamos embora. Então, vamos lá. Bora! Não sei quem tava falando aí toda hora. Bora! Né? Vamos embora. Igual fala lá o nosso querido Alan. Pega! Vamos lá. Gente, cobre. O cobre é um mineral que a gente chama de mineral traço. O que é mineral traço? É um mineral que eu preciso de uma quantidade muito pequenininha. Mesmo eu precisando de uma quantidade muito pequenininha, ele é essencial, porque quando a gente começa a ter falta de pigmentação no cabelo, perder cor de cabelo, de pele, né, que começa a ficar, despigmentar, né, a pele, isso tudo está ligado a uma menor síntese de melanina. E isso tudo tem influência do cobre, né? Então, assim, é claro que, gente, vamos entender, né, que essa perda de pigmentação do cabelo, ela tem outros fatores que não só a deficiência de cobre. Cabelo branco pode ter redução devido ao uso de cobre? Sim, só que vamos levar em consideração, Lu, que
Quando eu falo de cabelo branco, de despigmentação, tá, gente? Quando o cabelo... Sabe aquelas pessoas que são jovens ainda e que começam a ter cabelo branco, começam a ter perda de cor de cabelo? Isso tem várias questões envolvidas. Tem questão genética, tem questão emocional, então picos de estresse, momentos e fases de muito estresse. Tintura de cabelo, mulherada. Tintura de cabelo tem muito chumbo, né? E esse chumbo, que é um metal pesado, o nosso couro cabeludo, ele é super permeável. Então, quando a mulherada ataca tinta no couro cabeludo, a gente está absorvendo chumbo a rodo, né? Então, a gente fala assim, olha, quem faz muita coloração, porque tem cabelo branco, que precisa pintar o cabelo de tempos em tempos, precisa de muito antioxidante para segurar esse monte de metal pesado aí, entendeu? Então, assim, essa falta de pigmentação, gente, tem a ver com todos esses fatores, genético, emocional, tintura de cabelo e tudo mais, mas também com deficiência de cobre, né? Então, assim, o cobre aqui no Radiante, ele aparece com essa função de a gente melhorar. Mas a pessoa tá com o cabelo inteiro branco, Grazi, ela vai tomar um Radiante e vai ficar com o cabelo, né, com cor do cabelo normal de novo? Não. Mas se você, de repente, pega uma pessoa no início dessa despigmentação, pode melhorar sim, tá? E, inclusive, da pele também. Então, fica uma dica interessante para vocês. O manganês. O manganês, gente, ele é um outro mineral também, que ele também é importante para a síntese de colágeno, ele está relacionado com o crescimento, manutenção e formação de todo o tecido conectivo. O que é isso? Tecido de sustentação do nosso corpo. E com relação às cartilagens também. E também ele age nessa questão da pigmentação dos fios de cabelo. Então, vocês estão percebendo que quando... a gente formulou esse produto, quando eu falei lá no começo para vocês, é um produto com uma fórmula 100% da Aloe exclusiva. A gente pensou, na verdade, em todas essas questões. Então, gente, não é só pelo simples fato assim, minha unha está quebrando. Claro que são as deficiências e as queixas que mais existem, né? Minha unha está muito fraquinha, está parecendo um fio de seda, né? Meu cabelo não cresce, são as deficiências mais comuns. Mas olha quanta coisa que está envolvida na sinergia de ativos que foram colocados nessas cápsulas vegetais do Radiante. Né? Então, eu estou dando uma aprofundada de propósito mesmo, até não sei se eu estou indo para uma questão muito técnica com vocês, isso que eu disse lá atrás, se eu estiver falando grego, me chamem aqui no chat e me gritem, tá? Mas eu acho importante vocês entenderem toda essa abrangência, mesmo que seja um primeiro contato com o Radiante, com o nosso treinamento, mas eu acho que é legal vocês já terem esse geral. E aí é claro que cada um vai pescar a informação que é mais importante, que encaixa mais aí com a clientela ou com a situação atual de vida de vocês. Beleza? Então vamos lá. Os diferenciais, então, vamos dar uma recapitulada. Então, essa tela é bem legal para vocês terem, como uma colinha, vamos dizer assim, de diferenciais do Radiante, para a gente ter uma defesa do nosso produto frente a outros produtos do mercado. Então, vamos lá. Ele tem esse conceito 6 em 1, que eu falo, o Radiante. Ele é 6, e eu até falo que é 7, na verdade, mas em termos de ativos, de nutrientes, eu falo que são 6. Então, os 6 são as vitaminas específicas, que eu já contei aqui, aprofundei com vocês. Os minerais, aí você vai falar assim, Grazi, mas tem outros produtos no mercado que tem vitaminas e minerais que são específicas para a saúde da pele, unha e cabelo? Tem sim, mas com minerais quelatos são pouquíssimos os produtos, né? E quando eu falo do mercado, do nosso mercado de venda direta e marketing de relacionamento, eu diria que nenhum. Então, vocês estão aí com um diferencial super importante em mãos. Por isso que é bem legal vocês entenderem de fato o que são esses minerais quelatos. Tem até uma colinha aqui embaixo para vocês. Olha, eu coloquei assim, ó. Minerais quelatos. Ali embaixo tem um asteriscozinho escrito assim. São minerais ligados a um aminoácido e com maior capacidade de serem absorvidos pelo organismo. Altamente disponíveis, considerados mais seguros e eficazes. Então, tem um resuminho aí no português mais claro, não tão técnico, para vocês entenderem o porquê que esse mineral ele é uma forma química mais interessante. Então, vamos lá. Vitamina. Mineral ativo. 3, L-cisteína, que a gente já falou um pouquinho também do efeito, né? Fortalecimento de fio, efeito detox. 4, eu tenho beta-caroteno, né? Lembra dos alimentos alaranjados, lembra da questão da proteção
solar, lembra da questão do bronzeamento mais duradouro, de uma pele mais dourada, lembra da questão da luz artificial também, não só da questão da luz solar. 5, licopeno, que também tem esses mesmos efeitos em efeito, vamos dizer, dessa soma, dessa dupla beta-caroteno e licopeno, né? Que são os alimentos mais avermelhados. E também, gente, vamos pensar que o licopeno, eu também não falo só dessa questão, é que no Radiante, ele vem com essa questão, né, de proteção dos cabelos, das peles dos raios UV, mas o licopeno também está muito ligado à saúde do homem, né, aquela questão que eu falei da prevenção, do câncer de próstata. Ah, Grazi, então na verdade o Radiante também é usado para câncer? Não estou falando isso, né? Aliás, a gente não faz nenhuma alegação de cura, lembrem-se disso, tá? Mas que de fato é importante os homens consumirem licopeno para manterem a saúde aí da próstata em dia, tá? Não é o efeito que a gente quer com esse produto, mas ele também tem essa proteção aí para a saúde dos homens, tá? 6, que eu ainda não falei meio por cima, mas vou chamar mais atenção agora. Cápsula vegetal. Gente, a maioria dos produtos no mercado não são cápsula vegetal. Aí uma pessoa perguntou assim para mim, mas Grazi, se não é, mas a cápsula vegetal, a cápsula poderia ser do quê, então, se ela não for vegetal? É legal a gente entender os porquês, assim, eu falo que quando eu dou aula, né, aqui no caso para vocês, quando a gente troca uma ideia e tudo mais, é importante que vocês me perguntem, questionem, por que, Grazi, né, entender os porquês das coisas facilita a nossa vida. A cápsula comum que a gente vê no mercado, ela é uma cápsula de gelatina, ou seja, a gelatina é de origem animal. No caso aqui é uma cápsula vegetal, ela não tem gelatina, então quem é vegetariano, vegano, pode usar esse produto. E é difícil encontrar um produto pronto, né, que a gente não tenha que mandar prescrever em farmácia de manipulação, mas que você já vai lá e compra prontinho na prateleira que tem a cápsula vegetal. Então esse é o outro grande diferencial do nosso produto. E aí eu falei em 7, na verdade, conceito 7 em 1, mas eu chamo de 6 em 1 por conta da questão aí dos ativos, mas a gente pode até falar num sétimo, que é o selinho Eu Reciclo, né, que a gente falou lá no nosso luau, não sei se todos vocês estavam presentes no nosso último luau, que foi maravilhoso, high energy total naquele luau, né, para quem estava presente, foi muito legal, mas a gente falou desse conceito agora, todos os produtos da Aloha, seja nutrição, cosmético, enfim, daqui para frente, eles vão estar carregando esse selo Eu Reciclo, que na verdade, ele ele tem a ver com a questão da reciclagem, né, da logística reversa que a gente fala. O que é isso? A Aloha, preocupada sempre com a questão da sustentabilidade, não só nossa, mas do planeta, do meio ambiente, a gente trouxe esse selo, é um baita diferencial, somos os únicos até então nesse mercado de venda direta e marketing de relacionamento com o selo Eu Reciclo. O que isso quer dizer? A gente coloca, pessoal, através dos nossos produtos, plástico na natureza, né? Vocês estão comprando, os nossos produtos são PET, são embalagens de plástico, e aí o que a gente faz com tudo isso? A gente fala tanto de sustentabilidade, e aí, o que a gente faz com esse monte de plástico, né? Nem sempre vocês, todos nós, temos a consciência de colocar esses plásticos para reciclagem. Hoje em dia é muito comum, né? A gente tem aí a coleta seletiva, a maioria das pessoas hoje separam o lixo em orgânico e reciclado, mas não é todo mundo que faz isso. Então, a Aloha já, na verdade, se antecipou, se preocupou, vamos dizer assim, por todos nós. E a gente falou, bom, não vamos depender, então, das pessoas colocarem esses materiais para reciclagem. Vamos nós já comprarmos uma cota de reciclagem do que a gente coloca em quilo de plástico no planeta, no meio ambiente. A gente faz um cálculo desses quilos que são colocados, vamos dizer assim, no meio ambiente, e a gente compra uma cota para que as cooperativas credenciadas com essa empresa Eu Reciclo façam esse trabalho para a gente. Isso é demais, gente. Exatamente, compromisso, é o nosso compromisso, né? Que vocês despertem em vocês essas ações mais sustentáveis, né? Que a gente desperte essa consciência, mas a Aloha já faz também esse trabalho para vocês. Então, por exemplo, me perguntaram assim, mas Grazi, a gente precisa levar as embalagens para uma cooperativa de reciclagem? Eu não entendi muito bem. Não, vocês não precisam fazer nada. Quem está fazendo esse trabalho para vocês somos nós. Né? Então,
uau, assim, eu adoro, é uma empresa super séria, super idônea, que se depois vocês quiserem entrar, tem o Instagram deles, tem o site deles, vocês vão entender um pouquinho mais e se aprofundar, né? Mas vamos embora com Radiante, porque hoje o web é de Radiante, não do Selo Reciclo, mas eu quero compartilhar essa novidade que já está presente no nosso pote do Radiante, na nossa linha de lançamento facial, e agora, a partir de então, em todos os nossos produtos, né? Realmente, Bia, isso é muito demais. Então, olha, como eu já falei aí para vocês, quando a gente pensar em unha saudável, cabelo fortalecido, prolongamento e uniformidade do bronzeado, em ação antioxidante, que esse também é um outro diferencial. Alguém perguntou aqui, Grazi, mas qual que é a diferença então do nosso colágeno para o radiante? Esses dois aqui, ó, prolongamento e uniformidade do bronzeado, ação antioxidante que protege as células do envelhecimento precoce, por N razões, né? Pela questão dos raios UV, tanto de sol quanto luz artificial, quanto poluição, quanto radiação, enfim, a gente também está protegido aqui, né? No colágeno a gente não tem esse efeito protetor aí do licopeno com o beta-caroteno. E ele é indicado tanto para homens quanto para as mulheres. Eu trouxe aí alguns benefícios, por exemplo, do licopeno especificamente para os homens. Então, meninos, se vocês acham que produtos de unha e cabelo é só para meninas, vocês estão enganados. Tá bom? E, aliás, os homens hoje também estão sofrendo muito com queda de cabelo. Com queda e com despigmentação precoce de fio, tá? Então, fiquem atentos com isso. Por que eu falo que é um produto 100% natural? Olha quanta informação, gente, que a gente está falando aqui, né? Que vocês consigam aí pescar as mais importantes para vocês, mas é muita informação boa. Eu falo que eu sou muito apaixonada, eu sei que eu sou suspeita, são os meus filhos, né? Mas eu falo que eu sou muito apaixonada por esses produtos, né? E eu tenho todo um cuidado de pesquisar, de buscar o que a gente vai colocar em cada produto que a gente oferece para vocês, né? Sempre com aquele conceito de ser um produto mais limpo, de carregar o nosso DNA Aloha da nutrição, que são produtos os mais próximos possíveis da natureza, com aquela questão do clean label, né? Do rótulo mais limpo, mínimo de aditivo artificial, e não poderia ser diferente no Radiante. Né? Então, o Radiante, ele, além de ser cápsula vegetal, né? Além de ser mineral quelato, além de ter o licopeno, ericisteína, beta-caroteno, é vegano, eu ainda não tenho adição de nenhum corante artificial. Esse é outro grande diferencial no mercado, gente, porque a maioria dos suplementos por aí, aliás, assim, a maioria mesmo, eu não conheço nenhum, a não ser quando a gente manda prescrever e leva na farmácia de manipulação, e quando o nutricionista ou o médico ainda assim pede, olha, não quero que utilize corante artificial. A maioria tem. E sabe o que é corante artificial? Quando vocês lerem no rótulo, vocês vão ver lá, amarelo crepúsculo, vermelho, na verdade, a tartrazina é um outro tipo, que acho que é amarelo também, que é um outro tipo de corante artificial. Tudo isso, gente, quando a gente fala de alergia respiratória de pele, quem tem problema com isso não deveria usar corante artificial, né? Que são os corantes que a gente encontra também, por exemplo, na gelatina, enfim, né? Que deixa a nossa língua toda tingida, artificialmente falando, vamos dizer assim. Isso é muito prejudicial para a saúde. Né? A gente tem muitas alergias, às vezes a pessoa fica com o nariz escorrendo o dia inteiro, não sabe às vezes por quê. Às vezes tem correlação com a própria, com o clima e tudo mais também, mas também com a alimentação. Então, no nosso, não existe nenhum corante artificial, outro grande diferencial competitivo no mercado. E ele é em cápsula vegetal, que também é um outro grande diferencial competitivo, né? Então ele acaba sendo aí amigo dos vegetarianos. Isso é muito legal, porque às vezes os vegetarianos, eles não encontram produtos prontos, né? Como eu falei para vocês, eles têm que pedir para um médico, um nutricionista, fazer uma fórmula, levar na farmácia de manipulação para poder pedir, olha, não pode ter nenhum produto de origem animal, né? Porque eu sou vegetariano e não posso consumir. Então, a gente acaba trazendo aí uma opção pronta para esse público, esse nicho também, que é um nicho que não para de crescer, né? Bom, aqui para a gente finalizar, gente, estou acabando, são 8h59, né? Me disseram que eu tinha até as 9, estou no tempo.
E vou deixar uns minutinhos para a gente tirar dúvidas para não ficar muito cansativo aí para vocês, tá? Mas vamos lá. Por que a gente pensou também nesse produto, né, gente? Quando a gente fala do mercado de beleza, anti-envelhecimento, gente, é uma fatia de mercado muito grande desse mercado de bem-estar que não para de crescer. Movimenta, gente, é isso mesmo, tá? 999 bilhões, não é? Esse dado não tá errado, não. Esse dado, a gente tem a fonte desse dado, que depois eu disponibilizo para vocês, até no próximo material, ele já está lá. Na verdade, é uma fonte de um pesquisador, de uma fonte de uma organização de pesquisa do mercado que pesquisa esse mercado especificamente de bem-estar no mundo inteiro, trazendo alguns dados. Então, realmente, assim, é uma fatia de mercado que não para de crescer. Vide pela questão do colágeno, né? Entra suplemento, sai suplemento, entra suplemento novo, sai suplemento novo, e o colágeno está sempre lá, lindo, forte, né? E muito difícil de ser desbancado, porque faz parte dessa fatia de mercado de bem-estar, né? E aí a gente pensando nisso, que a gente leve para vocês, empreendedores, não só para consumo próprio, né, para o consumo inteligente, mas também para venda, para que vocês disseminem, passem isso adiante, a gente traz uma opção aí mais natural, que realmente é natural, né? Não é o fake. A gente fala tanto hoje de fake news, na verdade não é o fake natural, ele é natural de fato. Ele é vegano, né? Quando a gente quer uma alternativa aí para unhas saudáveis, cabelos fortalecidos, uma pele mais radiante, uma beleza, uma saúde que vem de dentro, com um bronzeado dourado seguro e mais duradouro. Isso é o que a Aloha traz para vocês agora de grande lançamento, né? Me perguntaram um pouquinho de indicação de uso. A sugestão é que vocês usem uma cápsula por dia com água durante uma das refeições, tá? É melhor que seja com as refeições, porque o zinco, pessoal, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade gástrica, ele pode causar, se você tomar em jejum, algum desconforto. Pode, não é que vai, e não é para todo mundo. Então, nossa sugestão é que seja com uma das refeições para evitar qualquer tipo de efeito colateral, tá bom? Lembrando que, gente, a Grazi falou que o radiante é protetor solar interno, então eu não preciso mais usar protetor solar. Não estou dizendo isso, tá? Nunca dispense o uso do protetor solar indicado pelo dermatologista. Na verdade, lembra, conceito in-out, é trabalhar dentro, é trabalhar fora, para que os efeitos se potencializem. E ele não altera seu peso, porque isso é uma outra dúvida que as pessoas têm muito. Grazi, se é vitamina, se é mineral, eu vou engordar se eu tomar, vai abrir meu apetite? Não necessariamente, tá? Não necessariamente quando a gente pensa nele isolado. Aí vamos lá falar de gestante, lactante, né? Quem amamenta, criança de até 3 anos ou pessoas com doenças pré-existentes, somente deve consumir com orientação de nutricionista ou médico. Grazi, gestante não pode consumir o produto? Eu não vou falar aqui que pode ou não pode. Na verdade, gestante, gente, é uma situação de vida muito peculiar. Porque lembre-se o seguinte, o que é bom não é bom para todo mundo. Mesmo que seja natural, tem gente que passa mal tomando chá verde, né? Tem gente que não cai bem, de repente, um ômega 3. Tem gente que às vezes come linhaça e não se sente bem, às vezes constipa ao invés de ter uma regulação do intestino. Então, entendam que não é porque é bom, é natural, faz bem para todo mundo. O organismo é único, né? Individualidade é individualidade, por isso que não adianta ser receita de bolo e não adianta ser dica da vizinha, né? Por isso que a gente tem que ter muita coerência quando a gente vai fazer uma recomendação ou até um uso pra gente. Então, gestante, pessoal, por exemplo, Graciela, estou falando por mim, tá? Não estou dizendo que é para vocês indicarem para gestante de vocês, mas eu estou grávida e estou usando. Por quê? Por uma questão muito simples. Não há nenhum componente nesse produto que contraindique o uso para gestantes. O que acontece é que eu não posso, até por uma questão de Anvisa, colocar no meu rótulo que é liberado, porque se alguma gestante tomar e acontecer qualquer coisa, vocês entendem que a responsabilidade é completamente nossa da Aloha? E isso é muito sério, né? Então, nessas situações específicas, pessoal, o fulano tem lúpus, o fulano é hipertenso, o fulano tem tal coisa. Doenças pré-existentes que necessitam de um controle com medicação, que tem um acompanhamento, que pedem um acompanhamento médico
contínuo, é sempre bom a gente ficar de olho quando a gente vai indicar um produto. Não há nada nos produtos de nutrição que contraindiquem o uso por essa população, mas por muita prudência, já que a responsabilidade é toda nossa, a orientação sempre de um nutricionista e um médico é fundamental. Beleza? Adolescente com muita espinha e uso de radiante tende a melhorar a pele? Sim, Maristela, tende a melhorar a pele. Pessoal, viva bem, viva! Aloha! Show de bola! Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje, né? Muita nutrição, muito conhecimento. E agora, o Humberto, aloha, Humberto, você me dá aí 5, 10 minutinhos de tempo para o pessoal, se tiver dúvida, a gente responder, ou a gente encerra e o pessoal direciona isso para saca lá, gente, o Humberto tá dando joia, então vamos embora. Então, peraí, gente, só para não cair uma enxurrada aqui, que senão eu não vou conseguir ver, vai descendo o chat, eu não consigo enxergar. Vamos devagarzinho aí com as dúvidas. A partir de qual idade pode ser usado? Normalmente a partir de 12 anos, porque daí a gente já considera as quantidades similares à de adulto, não que não possa ser usado antes, tá? Mas se for usado antes, que tenha um acompanhamento. Vamos ver, radiante é complemento ao colágeno? Sim, super complemento. Aliás, pessoal, eu falo sempre assim, olha, tem produtos que são super complementares, colágeno junto com ômega 3, junto com radiante, é um trio fantástico. Né? Cada um vai ter uma atuação, o ômega 3 entra fazendo todo o papel anti-inflamatório, porque quando eu falo, por exemplo, de celulite, quando eu falo, na verdade, de uma pele envelhecida e tudo mais, eu estou falando de inflamação. E quando eu entro com um suplemento que trabalha como um anti-inflamatório, eles são todos sinérgicos, né? Eles se potencializam. Então, pode fazer um trio aí super interessante. Colágeno, ômega 3 e o radiante. E, se quiser extrapolar ainda mais, as sugestões de óleos essenciais e a linha facial, que agora também ficou fantástica. Né? Aquela água que a gente tem de borrifar na pele, aquilo é sensacional. Então, ajuda bastante. Ajuda para espinha, sim, porque a gente tem a parte do zinco, como eu expliquei para vocês, né, que inibe um pouco essa atuação dessas bactérias ligadas à acne. Ele ajuda ou volta a pigmentação do cabelo? Depende do estágio, Everton. E depende também da causa, né? Como eu falei, são múltiplas as causas. De repente, se for por uma deficiência nutricional, ajuda sim. Se tiver outros fatores envolvidos, principalmente genético, acredito que não, tá? Vai de caso a caso, mas ele é interessantíssimo para isso por conta de manganês e zinco. Quem está fazendo quimioterapia pode usar, Gisele? Quimioterapia é uma situação extremamente específica, tá? Então, ele teria que conversar com um oncologista, com o médico que está acompanhando esse paciente, para fazer a indicação desse produto. Quimioterapia é uma situação bem delicada e precisa ter esse acompanhamento. Bom, o que mais? Mas pode usar o que, Gisele? Eu não entendi sua pergunta. Pode usar a partir de qual idade? Conforme eu falei lá, a partir de 12 anos, normalmente a gente já começa a falar que a formulação é basicamente igual às recomendações e dosagens de adulto. Antes disso, é legal sempre ter uma orientação, não que não possa ser usado, tá? Mas é legal sempre ter uma orientação. Eu falo que se a criança pode engolir a cápsula sem risco de engasgo ou alguma coisa assim, e tiver indicação para uso, ela pode usar sem nenhum problema. Tá? Desde que não tenha nenhuma doença pré-existente, complicação de saúde, nada disso. Horário específico para tomar, gente, ó, eu vou mais ou menos até uma ação 9h08, vamos até mais ou menos no máximo 9h15, tá? Com as perguntas e a gente encerra, porque eu sei que é muita coisa, se deixar a gente fica aqui a noite inteira. Mas todos nós precisamos também de descanso, porque outra coisa que é importante, né? A gente ama o que a gente faz, é uma delícia, mas descanso, hidratação, sono também é super regenerador, tá? Então não adianta lançar mão de todo esse arsenal e não dormir bem, não descansar. Horário específico para tomar, para aproveitar melhor os nutrientes, do radiante em específico, Gabi, pode ser, de repente, antes do almoço, antes do jantar, né? Ou se você não tiver nenhuma indisposição gástrica por conta de zinco, você pode tomar nos intervalos de refeição, não tem problema nenhum. A gente coloca como sugestão pré-refeição para que não haja nenhum desconforto, né? Para algumas pessoas, poucas, o zinco pode ser desconfortável, para o estômago dá um pouquinho de náusea, tá? E aí, quando você toma com refeição, não acontece nada.
Terá reprise? Após quanto tempo começa a ver resultado? Depende muito, Fabi. Assim, a gente sempre fala que para suplementação, pelo menos 60 dias. Tem gente que já começa a ver o resultado muito antes. A gente fez um teste piloto com 30 dias de uso e as pessoas já puderam ver os resultados, especialmente na unha, que ficou muito mais fortalecida. E isso está muito ligado também com a L-cisteína, conforme eu falei para vocês. Peraí que eu me perdi aqui um pouco. Geralmente fica em qual canal de YouTube? Acho que a gente coloca no Sonho Maior no Facebook, Diego. Se você entrar lá no Facebook, tem uma página Sonho Maior. Normalmente esses webs são disponibilizados lá. Lu, sensacional, peço mais treinamento. Ai, que delícia, vamos lá. Que bom, vamos conversar sempre mesmo, lógico que é sempre importante. Ajuda no caso de anemia, não necessariamente. O Lancimeidão é um produto direcionado para esse caso, tá? E aí a gente também teria que saber até que tipo de anemia. A anemia mais comum que a gente tem é a ferropriva, né, que é a deficiência de ferro, mas a gente tem outras anemias aí também, mas não é um produto direcionado para isso. Que bom, Diego, fico feliz, que bom, Fábia. Pode tomar em jejum também pela manhã? Pode, Márcia, se você não sentir nenhum desconforto, não tem problema nenhum, tá? Dura um mês. Sim, dura um mês, Najara, exatamente. 30 cápsulas, tá? Beleza, gente, acho que deu por hoje. Vamos fechando por aqui. Acho que as dúvidas agora já cessaram um pouco. Humberto, acho que o pessoal tá todo bem coberto aí, sala cheia. Ficou todo mundo aí, pôde esclarecer um pouquinho, né, e aprofundar um pouco mais o produto. Então, maravilha, gente. Para a gente se despedir, a gente vai fazer aqui um Viva Bem, Viva Aloha. Hoje não tem som, né? Então, eu faço por vocês, eu e o Humberto. E até um próximo, gente. Treinamento é sempre uma honra e um prazer muito grande. E pura nutrição estar aqui com vocês, tá bom? Gratidão, eu que agradeço, pessoal. Boa noite para todos. Forte abraço aí, nutritivo para vocês. Viva bem, viva! Aloha! Aloha, galera. Um grande abraço para todos vocês aí. Aproveitem novembro que tá incrível. Grande abraço. Vem novidade por aí, fiquem ligados. Valeu, boa noite, Humberto. Tchau, tchau.